Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Isis Nascimento e esse é o canal Te Ajuda. Bem, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que é um tanto um tabu na nossa sociedade em si, chamado menstruação. Sim, gente, vamos falar sobre menstruação. Por quê? No vídeo anterior eu já tinha até dado um spoiler, que eu assisti um trecho de uma entrevista muito importante da Raquel, que ela é uma autista, influenciadora digital, estuda medicina, tem altas habilidades, e eu me identifiquei muito com a história dela falando sobre como foi menstruar pela primeira vez, como foi toda essa questão. E sim, gente, existe um estigma na nossa sociedade. A gente sabe que toda essa questão feminina, né, a indústria feminina é regido por homens, assim a gente pode dizer. Pouco tempo depois de ter assistido o vídeo da Raquel, eu também me deparei com um vídeo na rede vizinha, onde uma influenciadora falava sobre uma pesquisa com absorventes, que desde que inventaram esse tipo de absorvente, nunca foi testado com sangue. Como assim, gente? Era testado com água, com outros produtos, para apenas testar a absorção do material, podemos assim dizer. E o que isso impacta, gente? Primeiro, como mulheres, né? Isso traz um grande impacto, é uma grande mudança, é uma transformação na vida da menina. Desde que ela tem a primeira menstruação até os últimos dias, né, de menstruação que ela vai ter lá por volta da menopausa, por seus 50 em diante, 40 anos, né? Depende. Mas o que traz esse impacto na vida de uma pessoa autista? Bem, como a Raquel relatou, muitas meninas não conseguem lidar com a menstruação. Elas não conseguem se limpar sozinhas porque precisam de apoio, de auxílio, de instruções, e muitos pais também não conseguem instruir de forma adequada. Isso mesmo, independente se a pessoa seja atípica ou não. Então já existe esse tabu. Então, às vezes não tem essa instrução para como lidar, como se portar, e ainda tem aquelas autistas que também têm hipersensibilidades, que pode ter uma cólica horrível de deixar a pessoa em cama, isso fora outras coisas. Eu, particularmente, eu brinco que eu sempre fui abençoada porque eu nunca tive cólica. Mas outros aspectos eu também já passei. Por exemplo, de eu estar num ambiente escolar, por exemplo, e estar ali despreparada, não sabia que eu tinha que levar uma roupa extra, ou até mesmo produtos de higiene para a escola e acontecer, mas assim, graças a Deus a escola que eu estudava na época sabia lidar com essa situação, né? Mas é muito difícil, entendeu? E assim, para mim foi um susto. Assim, mesmo eu sabia, eu sempre gostei muito de ciência e biologia, mesmo sabendo que aquilo era uma questão fisiológica, para mim foi um susto, foi um choque de realidade. Eu não estava preparada psicologicamente para isso, então foi uma mudança muito grande, porque sempre na minha cabeça eu queria viver mais da minha infância, né? E ali que foi um divisor de águas, que ali eu não era mais criança, eu era uma questão assim, tava virando uma adolescente, então para mim foi horrível. E logo depois, como por volta dos meus 16, 17 anos, eu também nunca fui no ginecologista, tá, gente? Até essa idade, assim, eu fui no ginecologista, acho que eu tinha mais de 20. E aí, quando eu fiz os 16, 17 anos, eu vi a minha mãe relatando para uma amiga que ela tomava anticoncepcional de uso contínuo para interromper a menstruação. Eu falei, caramba, isso é possível. Mas como eu ia explicar para alguém que eu não queria menstruar? É muito difícil, né? E aí, eu tive a brilhante ideia, eu já trabalhava, de comprar um anticoncepcional. Não recomendo, tá, gente? E assim, porque é uma bomba de hormônios, não recomendo que você use esse tipo de coisa se você não tiver uma instrução médica. Hoje, assim, e eu não conseguia lidar, gente, tá? Situações, deixava de ir para lugares, porque eu não conseguia lidar. É muito difícil para uma pessoa autista lidar com isso. Fora que tem as questões toda da TPM já para uma pessoa normal, imagina para uma pessoa atípica, né? Então você já para pensar todo esse transtorno de alteração de humor, disso e daquilo, e aí você já tenta se controlar com o seu humor, com um monte de coisa, e você não consegue nem lidar com o seu colega, com o seu vizinho, que tudo irrita. Aí você, os seus sentidos, a sensibilidade dobra, parece que, sabe?
Parece que literalmente você vira outra pessoa. Isso eu falo como mulher, tá? Não tô nem falando só como autista. E aí o que acontece? A gente também não é instruída da melhor forma. Tem as autistas severas que eu acredito que tomam medicação, assim como eu optei por tomar medicação para interromper a menstruação. Para mim foi o melhor caminho, me deu mais qualidade de vida. Hoje eu posso sair despreocupada, eu posso ter uma vida, eu posso, por exemplo, usar roupas de tonalidades tipo, mais claras, que nem isso eu usava, entendeu? Porque o medo de acontecer um incidente na rua, sabe? E é tudo aquilo que a Raquel relatou. A gente deixa de viver, basicamente, no período menstrual. A gente não consegue fazer um esporte, a gente não consegue passear, a gente não consegue estudar, a gente às vezes se força a trabalhar, né? Porque a gente é meio que esforçado a isso. E é muito ruim. Para uma pessoa autista é o dobro. E assim, as pessoas não ligam nem de instruir a gente como a gente deve lidar com essa situação. Muitas vezes eu acredito que nem é falado, nem é explicado de forma correta, que é uma questão fisiológica. A gente vê sim nas aulas de ciências, alguma coisa assim do tipo. Ou não, né? Que a educação tem mudado muito. Mas não deveria ser uma questão assim, de vergonha de uma mãe conversar com a sua filha, ou de uma avó, de uma tia, que também acaba acontecendo, porque é um tabu na nossa sociedade, é um estigma, né? E assim, acho que quanto mais a gente fala, mais a gente se torna aquilo ali, sabe? Deixa de ser um bicho de 7 cabeças, a verdade é essa. Então, uma dica para as mães de autistas meninas é começar a explicar quando ela começar a ter um certo entendimento. Olha, geralmente as filhas, elas menstruam por volta da mesma idade que a mãe teve a primeira menstruação, então mais ou menos você pode já calcular. Mas é bom também procurar um ginecologista para instruir da melhor forma. A psicóloga também é muito importante também para essa questão, principalmente porque a gente sofre muitas alterações já de humor, hormonal. Então é toda uma série de questões. Tem crianças, por exemplo, que menstruam muito cedo, com seus 8, 9 anos. Então tem que tomar medicação, é complicadíssimo. E para uma pessoa autista é dobrado. Então assim, mães, se preparem para esse momento, porque ele vai chegar. Mas se ele chegar, e por exemplo, se for o caso da sua filha não lidar bem com isso, converse com o ginecologista para entender qual que é o melhor método. Eu, por exemplo, não me arrependo, eu tomo injeção trimestral, não tenho menstruação acho que há 4 anos, mais ou menos, e pra mim foi uma das coisas mais libertadoras que eu tive na minha vida, tá? Então assim, o que a Raquel falou no podcast, eu vou tentar achar aqui de novo e eu vou colocar o link, mas é só seguir lá no canal dela, eu não sei o sobrenome dela, gente, me perdoe, mas não tem erro, você pesquisa aqui pela Raquel, ela é autista, ela é estudante de medicina, acho que ela tá no 3º período, então vocês vão saber mais ou menos quem é. E, enfim, mas tudo que ela relatou, aquilo ali, aquele sofrimento, ele é muito real, ele é muito válido, ele é muito vívido na vida da gente. Então, assim, a gente não pode hostilizar o sofrimento da pessoa. E, como eu falei, né, os sentimentos, eles dobram quando se trata das questões de uma pessoa autista. Então é sempre bom instruir, se preparar, se precaver para esse momento, orientar da melhor forma, por exemplo, ela tem um kit de higiene dentro da mochila quando a pessoa for para a escola, coisas desse tipo, entendeu? Vai ajudar muito, muito, muito mesmo. Não só os pais, tá? Professores também. Tentem instruir os seus alunos a lidar melhor com essa situação. E pais de meninos também, por favor, de meninos. Ensina os seus filhos a não fazer bullying com a outra pessoa. Ensina eles a serem educados. Por exemplo, se a menina tá ali com uma calça manchada, ofereça um casaco, um pano. Tente acolher aquela pessoa. Os adultos também, porque a gente tá falando de adolescentes, de crianças que estão entendendo o seu próprio corpo, sabe? Esse é um momento que a gente às vezes precisa de acolhimento, porque muitas vezes elas nem sabem o que estão passando. Então, assim, ainda mais num país que a gente vive a questão da pobreza menstrual, né? A gente sabe que existe. Então, gente, basicamente, eu não vou
mais continuar com esse assunto, porque o vídeo já tá ficando um pouquinho longo. Mas se vocês quiserem mais experiências da minha vida sobre como eu contar mais alguns detalhes, ou não, né, gente, também entendo, super entendo. Mas comentem aqui, interajam. Coloquem dicas de que vocês querem que eu compartilhe com vocês como pessoa autista, como mãe também de autista, como profissional da neuropsicopedagogia também, que eu sou neuropsicopedagoga, meus trabalhos, palestras, tá bom? E é isso, gente. Eu desejo a vocês uma ótima semana, um restinho de semana, né? Que o fim de semana de vocês sejam abençoados. Espero também vê-los em breve. Na próxima semana eu vou trazer outros assuntos. Também me sigam nas redes sociais, tá bom? Curtam o vídeo, compartilhe e se inscrevam no canal, por favor. E assista também os outros vídeos, é muito importante para mim, para o meu crescimento aqui também na rede, para que eu consiga conscientizar mais pessoas sobre o transtorno do espectro do autismo e também os transtornos de neurodiversidade, tá bom? Beijos e até mais!